Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de QSJ. E aí, como é que estão? Conseguindo estudar direitinho, acompanhando bem as aulas? Muito bem, meus amigos. Vamos lá então, todo mundo preparadinho, receberam material, acharam material aí na área do aluno? Então, mãos à obra. A gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos iniciar a exposição rememorando os pontos importantes que darão subsídios para que nós possamos responder as perguntas, tá legal? Depois a gente joga as perguntas na tela e tenta responder. Muito bem. A primeira lembrança que eu gostaria de fazer para vocês refere-se a um conceito que será abordado numa das perguntas, que é, aliás, logo na primeira, que é o conceito de cifra negra. Aliás, algo bem interessante. Cifra negra é um tema relacionado à criminologia. Criminologia é uma matéria exigida, sobretudo em concursos de defensoria pública e também de delegado de polícia. Você dá uma olhadinha lá no edital, tanto de defensoria como de delegado, comumente aparece criminologia como item, não é? As noções básicas de criminologia são importantes. O que será essa tal cifra negra? Olha, responda aqui para mim, intimamente, você já foi vítima de algum crime? Furto, roubo, talvez de uma ameaça, de um crime contra a honra, de uma lesão corporal, não sei. Você já foi vítima de algum crime? Olha, eu me lembro já ter sido vítima 2 vezes de furto, 2 vezes de roubo consumado e 2 vezes de roubo tentado. 6 crimes, só para pensar nos crimes patrimoniais. Pois é, você certamente foi vítima de algum crime, ou pelo menos conhece alguém que tenha sido. Comunicaram o fato à polícia? Vocês levaram o fato ao conhecimento da autoridade? Eu fui vítima desses 6 crimes patrimoniais. 2, eu comuniquei o fato à polícia, registrei o boletim de ocorrência, instaurou-se inquérito policial. Os outros 4, nem fui para a delegacia, nem comuniquei. Pois é, esses 4 compõem a chamada cifra negra. Rapidamente, só para você visualizar essa imagem, né, a imagem que se costuma fazer com relação a essa questão que envolve a cifra negra. Antes dela, antes de colocá-la, imagine que nós analisássemos a questão da punição criminal, do procedimento criminal e que resulta a punição de uma forma como que uma pirâmide. Vamos imaginar assim, ó, a gente coloca na base da pirâmide os crimes que são investigados pela polícia. Então, os casos que são objeto de investigação policial. Pois bem, desses, quantos será que resultam em processos criminais? Quantas denúncias será que são oferecidas? Não tenho dúvida que numa proporção menor. Muitos inquéritos acabam sendo arquivados. Então vamos colocar aqui, ó, os casos em que há uma denúncia oferecida e, portanto, um processo criminal. Muito bem, desses processos iniciados, quantos resultam em condenação? Um número certamente menor. Muitos réus acabam sendo absolvidos, vários casos se reconhece prescrição, etc. Muito bem, desses em que há condenação, quantos cumprem pena? Um número menor ainda, porque depois que a condenação transita em julgado, às vezes o réu fica foragido, a pena acaba prescrevendo, enfim, acontecem uma série de fatores que fazem com que o número de pessoas que cumpram pena seja inferior ao número de pessoas que foram condenadas. Tudo bem. Pior, empiricamente sustentam os criminologistas que abaixo dessa pirâmide, como a primeira base, encontra-se justamente a cifra negra, que é um número assustador que compreende a maioria dos crimes que são praticados cotidianamente. Estes crimes não fazem parte sequer das estatísticas policiais e do Poder Judiciário, porque não são comunicados. E o assustador é, quando se compara o número de crimes realmente praticados com a quantidade de pessoas que efetivamente cumprem a pena criminal, você percebe que a desproporção é muito grande. Bom, enfim, é um argumento aí que os adeptos da criminologia utilizam para revelar, enfim, primeiro a deficiência das estatísticas criminais.
segundo a importância de não deixar esses casos ligados à cifra negra alijados da persecução penal. Investiga-se por que as vítimas não comunicam o fato, a desconfiança na justiça, enfim, o fato de não ter a expectativa de que haja uma punição criminal efetiva, etc, etc. E vai ter uma perguntinha aí que vai te indagar justamente o que é cifra negra. Fica com essa imagem, depois nós a utilizaremos para responder a questão. Você vai ver que não haverá muita dificuldade. Outro tópico que será necessário na exposição será uma recordação a respeito do conceito de tipicidade. Você se recorda o que significa tipicidade? Durante muito tempo, se afirmava que a tipicidade se resumia, se restringia à subsunção do fato ao tipo. Ainda é assim. Porém, a ideia de subsunção do fato ao tipo não é mais considerada como uma ideia completa, ou seja, a subsunção do fato ao tipo penal revela apenas 50% do conceito, metade do fenômeno. A subsunção corresponde à tipicidade formal. Sustenta-se, porém, que além desta, é preciso que se dê a tipicidade material. E em que consistiria a segunda, que forma a outra metade do conceito? A tipicidade material é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, tipicidade é um conceito que deve ser verificado nesses dois âmbitos, formal, como relação de subsunção, e material, considerada aqui como lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Plano formal e material. É importante que você tenha isso em mente, porque quando se aplica o conhecido princípio da insignificância, e se sustenta que, com a adoção desse princípio, a conduta se torna atípica, o princípio da insignificância gera uma situação de atipicidade, quando se faz essa afirmação, o que se tem em mente é justamente a atipicidade material. Deixa eu te explicar isso um pouquinho. Pega um exemplo super simples. Imagina um sujeito que entra num estabelecimento empresarial, se aproveita da distração do atendente e subtrai uma folha sulfite. Pegou a folhinha, colocou no bolso, foi embora. Não há dúvida que esse comportamento se encaixa, se subsume ao tipo penal do artigo 155. Por quê? Porque ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Então essa é uma conduta revestida de tipicidade formal. Ué, mas esse não é um caso ao qual se aplica o princípio da insignificância? Sem dúvida. A insignificância não resulta na atipicidade da conduta? Resulta. Como nós podemos dizer que é atípico um comportamento que se encaixa formalmente no tipo? Só é possível desenvolver essa afirmação se trabalharmos com o conceito de tipicidade formal e tipicidade material. Aí a gente pode explicar dizendo, nesses casos, o fato é formalmente típico, mas materialmente atípico. Formalmente típico, mas materialmente atípico. É o que acontece, não é? Por isso, o registro aqui no quadro. O princípio da insignificância produz a atipicidade material. Mais um conceito que nos auxiliará, ligado ao tema, adequação típica. Adequação típica. Deixa eu usar essa parte aqui do quadro para fazer essa breve recordação. Quando nós falamos em adequação típica, estamos pensando no procedimento, na técnica de subsunção do fato ao tipo. Então vamos lá. Adequação típica. É a técnica ou o procedimento de adequação do fato ao tipo. Muito bem.
Existem duas formas de adequação típica. A adequação típica por subordinação direta, por subordinação, repito, direta ou imediata, e a adequação típica por subordinação indireta ou imediata. Como se distinguem? Fácil. Na primeira, adequação típica por subordinação direta ou imediata, o fato se encaixa diretamente no tipo. O encaixe fato, tipo penal, é perfeito, direto e imediato. O fato se encaixa diretamente no tipo. Então imagine o seguinte fato. Uma mulher discute com seu marido porque, enfim, reuniu provas de que ele é infiel. Pegou o dinheiro dele, contratou um detetive e o filmou com a amante. Eles começam a discutir. Ele fica inconformado que o dinheiro dele foi usado para surpreendê-lo. Ela, então, caminha até uma cômoda daquele imóvel, pega uma arma de fogo, efetua um disparo e atinge em cheio a testa do indivíduo. Esse fato se encaixa diretamente no tipo. Qual tipo penal? 121, matar alguém. Qual vai ser o enquadramento legal? Código Penal, artigo 121, ponto final. Não preciso de mais nada para fazer esse enquadramento. Diferente lá do outro lado. Na adequação típica por subordinação indireta ou imediata, o enquadramento legal exige a utilização de normas de extensão. Para fazer o enquadramento, será preciso utilizar normas de extensão. Isto é, vamos ter que usar 2 artigos para fazer o enquadramento. O do tipo penal e outro que figurará como norma de extensão. Exemplos de normas de extensão. Deixa eu arrumar um espacinho aqui só para colocar. Ó, exemplos, lembra de algum? Não. As 2 normas de extensão mais comuns dentro do Código Penal e mais utilizadas são o artigo 14, inciso 2º, que trata da tentativa, e o artigo 29, caput, concurso de pessoas. Notadamente, o que ele cuida aqui, e ele serve como norma de extensão, para participação. Então, tentativa, 14º, e participação, 29 caput. Então, olha só. Como é possível enquadrar a conduta daquele que não realiza a execução material do homicídio, mas empresta ao homicida a arma de fogo, ciente do propósito para o qual ela será utilizada? É possível tanto enquadrar o homicida que executou o crime, este vai ser enquadrado diretamente no tipo, quanto o partícipe que a ele emprestou a arma. Mas para enquadrar o partícipe, a conduta do partícipe não foi de matar alguém. Foi de colaborar, emprestar um objeto para que outra pessoa matasse a vítima. Como que se enquadra? É fácil. Você combina o artigo 121 com o artigo 29 caput. O 29 caput, lembra disso? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ele não concorreu? Sim. Então a conduta dele vai ser tipificada em lei. Na denúncia, como é que o promotor tem que tipificar o comportamento do partícipe? 121, aí ele coloca caput ou parágrafo, conforme o caso. 121, combinado com
artigo 29, caput. Quando se trata de um caso de tentativa, como é que vai ficar o enquadramento? 121, combinado com 14, inciso 2º. Então, eu não usei uma norma de extensão? Usei. O que é isso? Adequação típica por subordinação indireta ou mediata. Galera, já deu para responder as 2 primeiras perguntas. Já foi uma recordaçãozinha suficiente. Então, vamos lá. Hora de examinarmos as questões. Vamos a elas, então. Muito bem. Resolução de questões e análise de jurisprudência. Primeira, prova da Defensoria Pública, 2009. Olha aí. A expressão cifra negra ou oculta, o que significa? Vamos lá. A expressão cifra negra ou oculta, o que significa? Vamos ver. Letra A. Porcentagem de criminalização da pobreza e a globalização, pelas quais o centro exerce seu controle sobre a periferia, combinando penas e criando fatos típicos de acordo com seus interesses econômicos, determinando estigmatização das minorias. Tem alguma coisa a ver com cifra negra? Nada, 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 zero, nada a ver. Só que o examinador aí foi bem criativo nessa pergunta. Vamos para a letra B, nas alternativas, né? Muito bem, B de bola. Cifra negra se refere às discriminantes putativas, nos casos em que não há tipo culposo do crime cometido. Alguma coisa a ver? Nada a ver. O que é discriminante putativa? Lembra, não? Discriminante são as excludentes de ilicitude. A legítima defesa é uma discriminante, portanto. Putativa, imaginária. Legítima defesa putativa e cifra negra não tem absolutamente nada a ver. Conexão zero de um assunto com o outro. Nada a ver. Letra C. Cifra negra refere-se ao fracasso do autor da empreitada em que a maioria tem êxito. Também nenhuma conexão, né? O examinador bem criativo aí nas alternativas propostas. D de dado. A porcentagem de presos que não voltam da saída temporária, isso? Da saída temporária no semiaberto. Também nada a ver, né? Mas é aquele preso que obtém saída temporária e não retorna, o que é muito comum, tá? Nada a ver com o conceito de cifra negra. E a letra E, essa sim é a correta, né? Ó como o examinador escreveu. Ó o finalzinho dele. O finalzinho dele é bonitinho. Ó, a porcentagem de crimes não solucionados ou punidos, por quê? Num sistema seletivo, não caíram sob a égide da polícia, ou da justiça, ou da administração carcerária. Perfeito, tá aí, tá perfeito. Ele só quis dar um gran finale, né, na alternativa. Porque nos presídios não estão todos os que são. Olha aí, não estão todos os que são. Lembra daquela piramidezinha que mostra ali no ápice da pirâmide as pessoas que efetivamente cumprem pena? Aqueles são os que estão, os que cumprem pena. Mas nem todos que estão ali cumprindo pena são os criminosos. Muitos, e a cifra negra colabora com isso, ficaram impunes. Ali não estão todos os que são criminosos, né? Só alguns, etc, etc. Bom, é isso, galera. A cifra negra era mesmo essa letra E. Vamos para a próxima, pergunta do MP de São Paulo. Assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Então, letra A. Ocorre a chamada adequação típica mediata quando o fato se amolda ao tipo legal, sem a necessidade de qualquer outra norma. É isso? Certo ou errado? Errado, é o contrário. Adequação típica por subordinação mediata, né, tá nessa parte aqui em vermelho. Adequação típica por subordinação mediata, o enquadramento exige o emprego de outra norma, da chamada norma de extensão. Quando não exige, é subordinação imediata e não mediata, né? Lembra? A gente acabou de revisar essa diferença. Legal, então, letra A descartada. Vamos ver a letra B de bola. O princípio da insignificância incide diretamente sobre a punibilidade do agente. É isso mesmo? Então, num caso ao qual for aplicado o princípio da insignificância, o fato não é punível, extingue-se, afasta-se a punibilidade? Não é isso. O princípio da insignificância gera o quê? Afasta o quê?
ele afasta a tipicidade. Qual tipicidade? Ele afasta a tipicidade material. Lembra? Princípio da insignificância, atipicidade material. Não tem a ver com punibilidade, é atipicidade material. Legal? Você lembrou? Bom, vamos lá. Letra C. Então também está descartada. Letra C. A exigência de um conteúdo material do crime não se satisfaz com a simples subsunção formal das condutas humanas. O examinador colocou aí de uma forma, digamos, um pouquinho sofisticada, aquela informação importante que eu destaquei logo no início da recordação, qual seja, de que a subsunção dos comportamentos não se esgota no plano formal, não é? Não se limita à subsunção formal da conduta ao tipo. Exige também a tipicidade material, exige também a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem tutelado. Essa está correta. Era essa que você tinha que assinalar, tá bom? Letra C. Vamos dar uma olhada nas outras duas, só para fechar. A letra D de dado. A constitucionalização do direito penal limita-se à valorização do princípio da legalidade estrita e ao conteúdo formal do princípio da reserva legal. O examinador está dizendo que a constitucionalização do direito penal praticamente se resume ao princípio da legalidade sob a ótica formal. Está errado, né? Constitucionalização do direito penal envolve inúmeras outras questões. Inúmera. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da culpabilidade, uma série, vários princípios ligados à pena, individualização, personalidade da pena, bom, enfim, evidente que não se resume a isso. Letra E, a ultratividade in melius da lei penal significa que a lei posterior aplica-se salvo quando beneficia o réu. Não é nada disso, né? Bom, o que é mesmo ultratividade? Lembra dessa definição? Ultratividade é aquele fenômeno em que uma lei revogada é aplicada pelo juiz depois de sua revogação. Então, ultratividade, aplicação da lei após sua revogação. É possível isso em direito penal? O juiz aplicar uma lei revogada na sentença? Lógico que é possível. Quando? O juiz deverá aplicar na sua sentença a lei revogada quando ela for sucedida por uma lei gravosa. Então, você imagina assim, um exemplo bem simples. Em 2010, houve uma mudança no Código Penal. O Código Penal constantemente alterado, né? Tem sido assim nos últimos anos. Mas em 2010 houve uma mudança importante em matéria de prescrição. Tá bom? Essa mudança ocorreu, passou a vigorar no dia 6 de maio de 2010. Como era o antes e o depois? Antes era assim. Aliás, é até um tema que a gente está estudando nas aulas regulares, não sei se você vai recordar disso. Antes era assim. Crime com pena privativa de liberdade inferior a 1 ano tinha como prazo de prescrição 2 anos, prescrevia em 2. Então, se a pena máxima do crime fosse inferior a 1 ano, a prescrição se dava em 2. A partir dessa lei, a partir do dia que foi aqui assinalado, houve uma mudança. Então, nesses crimes cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 1 ano, agora o prazo prescricional se dá em 3 anos. Muito bem. Imagine que o juiz tenha em suas mãos um fato ocorrido em abril de 2010 e tenha que proferir a sentença na data de hoje, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2012. Muito bem. Pergunta-se, e suponha que o juiz tenha que calcular a prescrição. Galera, qual é o prazo de prescrição que o juiz considerará nesse caso? O crime ocorreu antes da alteração legislativa. Essa alteração legislativa foi benéfica ou gravosa? Ela foi gravosa. Ela retroage? Ela atinge fatos anteriores? Não.
Então, qual é a regra que o magistrado terá que aplicar? O juiz terá que aplicar de forma ultrativa a regra anterior. Essa é a ultratividade benéfica. O juiz, em 2012, aplicará uma lei revogada, porque benéfica em relação àquela que a revogou. É isso. Então, evidentemente que a letra I está errada, né, está equivocada, era aquela que nós já apontamos, a letra C. Já vamos direto para a próxima pergunta, tá legal? Que trabalha com um teminha diferente. Vamos lá? Número 3, qual é? Tá. Diferença entre crime e contravenção. Também é pergunta da Defensoria Pública, né, como aquela a primeira questão. Então, a pergunta é simples, não é? Você reparou lá no enunciado? O que se quer saber é qual o diploma legal que contém a diferença. Né? A diferença entre crime e contravenção está estabelecida onde? Código Penal, Lei de Contravenções Penais, Lei do Juizado, Lei de Introdução ao Código Penal ou Constituição? Vamos aproveitar e lembrar dessa diferença. Você se recorda onde que ela se encontra? Essa diferença está, já vamos à resposta, está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Né? Portanto, seria a alternativa D de dado, é isso? D de dado, Lei de Introdução ao Código Penal. Beleza. Se você consultar esse artigo 1º da LICP, a Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei 3914 de 41. Bom, o que diz? Qual é a diferença pela LICP? É a seguinte. Ela diz que considera-se crime a infração penal punida com reclusão ou detenção, acompanhadas ou não de multa. O que importa é que a pena seja de reclusão ou detenção. Pode ter multa cumulativa ou alternativa, tanto faz. E diz também que a contravenção penal, por sua vez, é a infração apenada com prisão simples, acompanhada ou não de multa, ou exclusivamente com multa. Perfeito. Então, a diferença entre crime e contravenção encontra-se estabelecida na LICP, Lei de Introdução ao Código Penal. Detalhe. Quanto à definição de crime, há uma ressalva a ser feita. Né? Você sabe que, atualmente, existe no Brasil um crime, a lei o define assim, diz que é um crime que não é apenado nem com reclusão, nem com detenção. Qual é? A exceção a esse critério, tenho certeza que todos se lembram, se encontra no artigo 28 da Lei Antidrogas, o porte para consumo pessoal, que é apenado somente com sanções alternativas. Não tem nem reclusão, nem detenção, só pena alternativa. Legal. Aproveitando o ensejo, só um último enfoque para a gente lembrar, né? Com base nesse artigo 1º, é que se argumenta o seguinte, olha, no Brasil, nós temos um gênero, e o gênero chama-se infração penal. Então, gênero que compreende todos os ilícitos penais, infração penal. Crime e contravenção são as espécies desse gênero. Então, gênero, infração penal, que é sinônimo de ilícito penal. Espécies do gênero, crime, contravenção. E delito, o que significa delito? Delito é sinônimo de crime, né? Crime ou delito, expressões sinônimas, e contravenção penal como outra espécie. Fácil, tranquilo, beleza. Vamos para a próxima pergunta. Muito bem. Olá, MP de São Paulo. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Tema bastante importante, hein? Em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, analise as seguintes afirmações
e depois assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Vamos analisar aí as afirmações e, em seguida, verificar qual a alternativa correta. O que o examinador diz na assertiva número 1? Diz o seguinte: não é admitida no direito brasileiro, em face da adoção pela lei dos princípios da pessoalidade, da culpabilidade e da assertiva societas delinquere non potest. Espera aí. Então quer dizer que está afirmando a número 1 que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não é admitida no direito brasileiro? Certa essa informação? Errada, errada. Ela não é admitida por parte da doutrina brasileira, mas o ordenamento jurídico inequivocamente acolheu a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Lembre-se, a previsão de que as pessoas jurídicas podem responder criminalmente por seus atos encontra-se, em primeiro lugar, na Constituição Federal, na CF. E em 2 artigos da CF, no 173, parágrafo 5º, com relação aos crimes contra a ordem econômica, e no 225, parágrafo 3º, no tocante aos crimes ambientais. Aqui, ordem econômica, aqui embaixo, crimes ambientais. Ocorre, porém, todos sabemos, que somente o 225, terceiro, foi regulamentado. E essa regulamentação se deu em 1998, por intermédio da Lei 9605. Então, galera, responsabilidade penal da pessoa jurídica é claramente admitida no direito brasileiro, inclusive no plano constitucional, e uma das hipóteses constitucionalmente previstas foi regulamentada na Lei 9.605, que é relativa aos crimes ambientais. Você já sabe disso, tenho certeza que você lembra bem. Evidente que a assertiva número 1 está errada. Então, 1 incorreta. Vamos para 2. Número 2. O reconhecimento, vamos lá, número 2. O reconhecimento da responsabilidade penal de pessoa jurídica por crime de poluição implica, pela impossibilidade de bis in idem, na não responsabilização penal dos diretores da sociedade pelos mesmos fatos. Deveria estar aparecendo na tela. O cabo está com mau contato. Vamos dar um... Não? Não deu. Não deu. Bom, enfim. Se você não tem o material, se você tem o material, acompanhe com o seu material. Senão eu vou ler de novo devagarzinho para você prestar atenção. O que está falando aí no número 2? O reconhecimento... Ah, agora sim. Legal. Beleza, agora eu apareci. O reconhecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime de poluição implica, pela impossibilidade de bis in idem, na não responsabilização pessoal dos diretores da sociedade pelos mesmos fatos. Mas o que está dizendo na número 2, basicamente, é o seguinte: se punir a pessoa jurídica, os diretores responsáveis ficam isentos de cometerem crime ambiental. Quer dizer, é a ideia de que ou pune a pessoa jurídica ou a pessoa física por ela responsável. Punir os dois seria um bis in idem. Está certo isso? Não, está errado. Bem errado. Olhem, observem por quê. A jurisprudência, né, o STJ profere várias decisões nesse sentido. A jurisprudência brasileira entende que, em matéria de responsabilidade penal da pessoa jurídica, deve ser observada a teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação. Essa teoria, ela acaba resultando no seguinte: é como afirmar que, em matéria de responsabilidade da pessoa jurídica, deve sempre haver um concurso de pessoas obrigatório.
A jurisprudência exige, para viabilizar a responsabilização da pessoa jurídica, que a acusação sempre englobe a pessoa jurídica, ao concurso de pessoas obrigatório, e a pessoa física por ela responsável e, óbvio, que tem alguma participação no crime. A pessoa jurídica não toma a decisão sozinha de poluir. Precisa ter uma pessoa física que dê a ordem, que cumpra a ordem, etc. Então, jurisprudência, ó, na linguagem do direito penal, isso aqui é um concurso de pessoas obrigatório. Sob enfoque processual, chama-se teoria da dupla imputação. Então, dá para acusar só a pessoa jurídica? O MP pode oferecer uma denúncia imputando o crime ambiental só à pessoa jurídica, mas ninguém no polo passivo? Não. A denúncia será inepta. Ele tem que denunciar a pessoa jurídica e concurso de pessoas obrigatório. A pessoa física, por ela responsável e que tem alguma participação no crime ambiental praticado. Isso revela o quê? Que a punição de uma não exclui a da outra. Pelo contrário, deve ser apurada individualizadamente a punição de ambas. Aliás, poderíamos até dizer, é bem o contrário, por quê? Porque a punição da pessoa jurídica dependerá da responsabilização da pessoa física. Então não é puniu a jurídica, tem que absolver a física. Pelo contrário, para punir a jurídica, a física também deve ser responsabilizada. Teoria da dupla imputação. Número 2 está errado. Número 3, para finalizar. O direito penal brasileiro admite a responsabilização da pessoa jurídica. Perfeito, tranquilo, é isso mesmo, admite, a gente sabe. Mas vamos ver o restante. Prevendo a aplicação... Cadê? O direito penal brasileiro admite a responsabilização da pessoa jurídica, prevendo a aplicação exclusivamente das penas de multa e prestação de serviços à comunidade. Primeiro, como é que uma pessoa jurídica vai cumprir prestação de serviços à comunidade, né? Vai lá, empresa, trabalhar numa creche como realização de tarefas gratuitas e tal, já começa por aí. Segundo, não é só esse tipo de pena, tem várias outras penas. Quais são? Você lembra de alguma pena que pode ser aplicada à pessoa jurídica criminosa? Suspensão das atividades, paralisação das atividades, proibição de contratar com o poder público. Então, existem várias sanções, né? E, portanto, as 3 estão erradas. 1, 2 e 3 erradas. A resposta, portanto, seria a alternativa C de casa. Todas as afirmações são incorretas. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima. Muito bem. Extraterritorialidade. Legal. As duas perguntas seguintes, uma da magistratura federal, outra estadual, abordam o tema extraterritorialidade da lei penal. Não sei se você se recorda, né? A extraterritorialidade, você lembra o que significa? É a aplicação da lei brasileira a um crime que ocorreu fora do território nacional. Extraterritorialidade. O Código Penal regula essa matéria no artigo 7º, divide o assunto em 2 grupos importantes. Os casos mais graves formam a extraterritorialidade incondicionada. Depois, o outro grupo perfaz a extraterritorialidade condicionada. Os casos de extraterritorialidade incondicionada estão no inciso 1º, e aí existem lá 4 alíneas. Condicionada, os casos se encontram no inciso 2º, alíneas A, B e C, e há um último, perdido lá no parágrafo 3º. Existem também leis especiais que prevêem esse instituto. Olha, se você conseguir montar rapidamente esse esquema aí no seu caderno, eu queria aproveitar e citar rapidamente cada uma dessas alíneas, mas colocando aqui no quadro como que um gabarito, porque cada uma das alíneas foi inspirada num princípio diferente. Isso costuma ser cobrado na prova, você vai ver daqui a pouco nas perguntas. Tá bom? Então, não precisa anotar a hipótese legal, só coloca a letrinha, só coloca a alínea, tá bom? E o gabarito. Extraterritorialidade incondicionada, primeiro grupo, inciso 1º, letra A. Aqui constam crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República.
Se ocorrer um atentado contra a vida ou liberdade da Dilma no exterior, aplica-se a lei brasileira? Sim, incondicionalmente. Qual é o princípio que justifica essa hipótese legal? Sempre que ocorrer a lesão ou a agressão a um interesse, a um bem jurídico nacional de natureza pública, cuja punição, interesse ao país, ao Brasil, à nação, fala-se em princípio real da proteção ou defesa. 3 nomes: princípio real, proteção ou defesa. Então, letrinha A, princípio real. Nas letras B e C, é a mesma resposta, também princípio real. A letra B é crime contra o patrimônio ou fé pública de pessoa jurídica de direito público brasileiro. A letra C, crime contra a administração pública brasileira por aquela pessoa que está a seu serviço. Então, tudo bem, pode marcar aí. Real, real, real. É o gabarito. Letra D. A letra D consta o seguinte, ó, crime de genocídio. Se o agente é brasileiro, ou mesmo que seja estrangeiro, se encontra domiciliado no Brasil. Qual é o princípio que inspira a declaração da lei brasileira, do nosso Código Penal, dizendo que vai punir o genocídio, independentemente do país em que ele foi cometido, ou se o sujeito for brasileiro, ou mesmo se ele for estrangeiro, desde que esteja no Brasil? É o princípio da justiça penal universal. Justiça penal universal. Tá bom? Vamos lá para o inciso 2º agora? Então pode escrever aí, o gabarito é a Justiça Penal Universal. Para a gente agilizar um pouquinho, né, e antes que acabe o nosso tempo. No inciso 2º, letra A. A letra A também é a Justiça Penal Universal, crimes previstos em tratados internacionais. A letra B é muito fácil, ela fala crimes praticados por brasileiro no exterior. É o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa, né? O sujeito ativo é brasileiro, é o que justifica. A letra C, como ela fala em crimes praticados a bordo de embarcação aeronave brasileira, sob várias condições aí, né? É o princípio da bandeira ou representação. E o parágrafo 3º é o crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. Então aqui é a nacionalidade passiva, é porque o brasileiro foi vítima. Tá bom? Nacionalidade passiva. Então esse é o gabarito, galera. Vamos ficar com essa imagem aí para você ter tempo de anotar. E a gente já prepara aquelas 2 perguntas lá. Muito bem. Então, ó, Magistratura Federal. Frente ao princípio da extraterritorialidade, pode-se afirmar que a aplicação da lei penal, letra A, não se estende fora do território nacional. Então, é o contrário, né? Se estende. Letra B. Estende-se quanto à propriedade privada de brasileiro quando a sua embarcação esteja atracada no exterior? Nada a ver. Letra C. Estende-se quanto a brasileiro vítima de tortura? Sim, crime praticado contra brasileiro. Aliás, a lei de tortura é expressa nesse sentido, né? Reforça o Código Penal. Não se estende, sendo a tortura também punível no exterior, está errado, letra C, que é a correta. E acabou, né? Era só A, B, C e D. Legal, então gabarito, letra C, fundamento Código Penal, fundamento Lei de Tortura. Vamos para a próxima, que é Magistratura Estadual, para a gente poder fechar? Ó, a norma inserida no artigo 7º, inciso 2º, letra B, que diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Que princípio que é, galera? Não olha a alternativa. Não. Só pensa. Que princípio que é? Crime praticado por brasileiro. Nacionalidade ativa. Né? Fácil, fácil, fácil. Vamos lá, qual que é a alternativa? Alternativa C de casa. Princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Muito fácil, hein? Ó, olha para mim agora. Você lembra das teorias do Código Penal quanto ao lugar e tempo do crime? Lógico que você lembra, né? Porque sempre cai no concurso. Aliás, a última pergunta é justamente isso. Você lembra, não lembra? Lembra daquele macete? A palavrinha luta? Lugar. Qual teoria o Código adotou quanto ao lugar do crime? Lugar. Ubiquidade.
E quanto ao tempo do crime? Teoria da atividade. Ó, só lembrar desse macete, hein? Luta, lugar, ubiquidade e tempo, atividade. Isso sempre cai no concurso. Você quer ver? Última pergunta selecionada. Olha lá que belezinha de pergunta. O Código Penal, no artigo 6º, como lugar do crime, adotou que teoria? Era só lembrar da palavra luta, né? Lugar, ubiquidade. Alternativa D de dado. Né? Lugar, ubiquidade. Pronto, fechou. Galera, já avancei um pouquinho, não dá mais para a gente continuar. Deixe então a jurisprudência para uma próxima oportunidade. Né? Você tem um material, dá uma olhadinha, um acordo bem interessante. É um acordo que trata de uma questão processual, que é se é possível a proibição de liberdade provisória em tráfico de drogas, como consta da Lei 11.343. Né? Você vai ver que o Supremo, lendo a jurisprudência, você vai ver que o Supremo considerou por maioria de votos que esta vedação é inconstitucional. Galera, valeu, um abraço para vocês. Eu volto depois na aula regular. Até já ou até a próxima aula de QSJ. Tchau.